Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem e eu também estou muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. Segunda-feira, um diazinho de Fred sem edição. Eu sei que vocês adoram Fred sem edição, que se você não conhece é um quadro que não tem nenhum corte de edição. Ele é uma conversa íntima, é quase um podcast que a gente tem aqui para conversar sobre assuntos que vêm na minha cabeça e eu acho de suma importância. Antes de falar sobre o assunto que eu vou conversar hoje, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Se você for de São Paulo, se você for de Rio de Janeiro ou de Santos, eu vou passar com a minha peça nessas três cidades. E é muito importante, muito legal que vocês fossem. Assim, a peça, além de estar linda, tá super legal, a gente fala sobre relacionamento, sobre relação abusiva, mas é uma comédia, então tá muito legal. Eu tô atuando, eu tiro foto com todo mundo no final. E é um investimento muito grande que a gente tem, por isso que eu também falo tanto. Além de achar que realmente é uma coisa legal, que vocês vão adorar, eu peguei 5 sessões no Rio e eu acho que a gente vai fazer uma coisa muito legal. Eu queria muito contar com a energia de vocês. Se você for de São Paulo, Santos ou Rio de Janeiro, olha na descrição para poder comprar o ingresso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora vamos pro vídeo. O vídeo sobre hoje é um dos temas, eu acho que mais importantes que eu vivi e eu gosto muito de falar sobre isso. Sobre por que a gente se critica tanto, né? Crítica pra mim é um dos grandes, um dos males sociais muito grandes, muitos grandes que a gente, opa, lá, ya. Um dos males que a gente carrega na gente. E eu vou contar como eu cheguei nesse raciocínio ontem antes de dormir. Tava deitado, pensando um pouco na vida. E eu cheguei no raciocínio, pensando em umas coisas, em umas ideias nos próximos livros. Eu pensando assim, cara, eu lembro muito dos meus avós, dos avós de uma namorada minha que eu tive, de várias pessoas, assim, principalmente pessoas mais velhas, que criticavam demais tudo. E eu acabei percebendo que eu sempre tentei me afastar de pessoas que criticam tudo. Sabe aquelas pessoas que são, mas eu não gostei, mas que saco, mas eu já vi melhores, né? Eu odeio gente que reclama. Gente, reclama, fica quieto, vai embora, resolve. Reclama sem dar solução, reclama só pra criticar. Eu não tenho paciência pra pessoas que reclamam demais. E eu lembrei, tava pensando nisso ontem à noite, e eu lembrei de uma situação que a gente tinha uma casa na praia, meus avós tinham uma casinha lá na praia, a gente sempre ia final de semana. E meu avô sempre falava, Fred, não quero que leve ninguém na praia, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, tudo bem, não podia levar amigos na praia, mas a casa era dele, não tem nada a ver com isso. Beleza. Papo vai, papo vem. Tinha um aniversário pra fazer. Fred, vamos fazer uma festa de aniversário pra você? Vamos. Tudo bem, eu era neutro, nunca fizeram muito aniversário pra mim, festa, mas tudo bem, vamos fazer. E eu percebia como ele, minha mãe, um monte de gente da minha família se estressava demais por uma coisa que era pra ser divertida. Eu não sei se dá pra entender assim. Era pra ser meu aniversário, uma coisa legal, e minha família ficava estressada. Tem que comprar um bolo porque não comprou ainda, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas é pra ser divertido, não é pra se não der pra comprar o bolo, tudo bem. A gente come outra coisa, pra mim. E eu vi a minha avó, eu vi a minha mãe se estressando por causa disso. Aí eu lembro de uma namorada minha que tinha a mãe dela, e a mãe dela também tinha o mesmo modo de operar. Então a mãe dela tava reformando a casa, e é uma coisa legal, você tá reformando a casa, pintando a parede, trocando as coisas, tá ficando bonito, você nunca reformou a casa durante anos. E aí vocês conseguiram um dinheirinho pra reformar a casa. E a mãe dela reclamava o dia inteiro. Então eu perguntava, e aí, tá legal a casa? Tá, mas também o pedreiro não veio, porque não sei o que. Eu falo, mas por que você não fala, tá dando trabalho, mas tá ficando lindo, meu sonho, tal. E eu percebi, eu não sei se vocês vão identificar com alguém da família de vocês, ou com vocês mesmo, mas pessoas que reclamam demais, mesmo quando as coisas estão indo bem. E você sente que você não tem uma evolução. Eu nasci numa família que critica muito. Eu passei por muita coisa, assim, de crítica, coisas pequenas, mas coisinhas de, família, comprei vou fazer aula de violão. Aí as pessoas, mas você não vai terminar, nunca terminou nada na vida, vai querer fazer agora? Aí eu, tá, deixa quieto. Me desanimava. Tudo era crítica e desmotivação, então cada vez eu fiquei mais silencioso. Mas foi muito, minha família tem coisas maravilhosas, tá? Eu só tô pegando os defeitos pra gente poder externalizar e exponenciar algumas coisas legais. E eu acabei criando um modo de operar interno de me criticar pra muita coisa. De assim, não tá bom, devia ter feito melhor, eu não consigo fazer nada, e eu me cobro que eu tenho que estar fazendo sempre mais, que eu tenho que estar sempre melhor, que é quase um perfeccionismo. Mas ele não é saudável, né? E eu percebi uma coisa muito engraçada, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer muito exercício, né? Eu sempre tento fazer exercício.
Sabe aquela pessoa que tenta fazer exercício, assim, tipo, eu vou lá, corro uma semana, duas, direto, aí parei, fiquei 2 semanas sem correr, daí eu volto, eu tento, eu como demais. Eu não consigo ter muito foco com essas coisas. E aí chegou uma época que eu fui conversar com um amigo meu que era médico, falei, cara, não tô conseguindo fazer exercício e tal, não tenho tempo, porque eu viajo e faço muita coisa. Essa era a minha desculpa. Aí ele falou, você não tem meia hora por dia pra fazer um exercício. Eu falei, não. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então você tá vivendo errado. Se você não tem meia hora, você tá vivendo errado. Se você não tem meia hora pra fazer um exercício, se você não tem meia hora pra falar com a sua família, se você não tem pelo menos uma vez a cada 1 ano, a cada 2 anos fazer uma viagem, você tá vivendo a vida errado. E isso me conscientizou muito, assim, porque eu falei, cara, como eu me critico. Às vezes eu fico com a mão aqui, que eu tenho um problema que eu junto babinha aqui, que é muito nojento, mas faz parte de mim, né? Eu falo e aí eu vou acumulando e isso é uma verdade minha. E verdades nossas, a gente nunca pode ter vergonha das nossas verdades. Aí beleza, papo vai, papo vem, as coisas indo, e aí eu percebi o quão eu me critico e o quão eu acho complicado essa coisa de crítica. Eu já falei pra vocês sobre comparação, eu sempre falo que é uma coisa que eu acho que sempre bota a gente pra baixo, né? Como eu já falei várias vezes pra vocês, mas pra quem não ouviu ainda, a comparação a gente sempre ou diminui alguém ou diminui nós mesmos, né? Então você fica se comparando, você fica se cobrando. E aí você se compara, você não se compara com alguém que tá no mesmo nível que você. Às vezes se compara com alguém que tá acima de você. Então assim, essa pessoa faz muito exercício, essa pessoa ganha muito dinheiro e você é muito trabalhador, sei lá. Aí você se espelha aqui, ó. Meu, cara, olha o quanto faz de exercício. Mas essa pessoa que tá fazendo exercício, talvez ela não ganhe dinheiro. Talvez ela não seja tão trabalhadora. Talvez ela não tenha uma relação com a família tão boa. A gente pega o melhor de cada um e se compara. A gente sempre vai perder nessa comparação. E aí eu comecei a perceber o quanto eu me critico, o quanto eu me sinto mal. E além de ter uma personalidade um pouco sensível, né? Vocês são quase meus psicólogos hoje. Mas você sabe que eu gosto de dividir coisas do mundo e conversar, porque eu vou absorvendo coisas do mundo, faço um filtro mental e jogo pra vocês. Às vezes eu não faço. O Fred Sem Edição não tem tanto filtro, mas tudo bem. Aí beleza. Eu pensando nesse raciocínio, como eu me critico, como eu sinto mal com isso, eu fiquei percebendo que eu tava me culpando por coisas que eu não deveria. E me sabotando com coisas que eu não deveria. Tipo, vou viajar. Olha a minha cabeça. Falei, vou viajar, vou passar uma semana, sei lá, na Inglaterra, quero conhecer, nunca fui pra Inglaterra, quero ficar 10 dias lá. Na minha cabeça, falei, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a peça, não vai dar tempo. E eu me boicoto, falei, aí o outro lado da minha cabeça fala assim, mas você não merece? Você não tá 5 anos fazendo, faz tudo bonitinho, vai lá, escreve, se dedica, será que você não... Não, mas agora não é hora de gastar dinheiro, não. Então, às vezes eu me cobro demais, mesmo tendo essa leveza, como eu nasci com esse modus operandi de ser criticado, isso me fez me proteger um pouco. Eu gosto dos movimentos, né? Me fez me proteger um pouco. E essa proteção me gera muita sabotagem em coisas que são importantes pra mim. Então eu tô nesse processo, já melhorei muito, mas eu tô nesse processo de evoluir perante isso. A gente não pode se criticar tanto, a gente não pode se culpar tanto por tomar decisões que são necessárias às vezes. E essa frase é muito importante. A gente não pode se culpar por decisões certas que a gente fez. Às vezes decisões certas vão magoar outras pessoas. E esse é o jogo da vida. Você não pode desrespeitar as outras pessoas, mas evitar de magoar vai ser difícil. Então a gente tem que respeitar um pouco nossas decisões e não se criticar tanto por tomar decisões necessárias. Seja ir embora, seja ir, seja fazer um trabalho, seja... Vou passar um mês de férias mesmo e dane-se. Sabe? Você tem que dar respiro, você tem que respeitar o teu tempo, você tem que procurar o que te faz bem também. Meu, tô suando, hein? Não, é que sabe o que é? Pro fone funcionar, eu não ligo o ar. Se eu ligar o ar, olha o barulho que fica. Aí vai ficar esse barulho no fundo, aí é um saco, entende? Mas aí eu não estaria suando. Mas é o jogo da vida também. E aí essas coisas todas que eu fiquei pensando geram todo esse holocausto de me criticar. E hoje eu procuro não me criticar. Quando eu sinto que eu fiz uma coisa errada, eu tento não me machucar tanto, sabe? Antes vamos dizer, tava no sinal e eu, sei lá, fui acelerar, não vi que a pessoa tava passando e, sei lá, assustei ela, né? Não cheguei a atropelar, mas assustei. Eu fico mal, fico, puta, cara, que merda, porque eu fiz isso, devia ter prestado mais atenção. Mas eu não tava no celular, não tava fazendo nada, eu só me desliguei um momento. Mas eu me culpo tanto que eu tenho que voltar pro processo de assim, cara, não se culpa tanto, Fred, relaxa, aconteceu, você tava prestando atenção, você não tava no celular, você não tinha feito nada de errado, você só desligou um pouquinho e o sinal abriu e a pessoa que veio correndo e ok, entende?
O meu pensamento não é nem essa pessoa que atravessou no sinal errado, nem dane-se. É um tipo, eu me sinto culpado demais, entendeu? E aí eu tento não me culpar. E esse é o grande processo, eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo muito. A gente não pode se culpar por tomar decisões certas, a gente não pode se culpar por estar sendo honesto com a gente mesmo. A gente não pode se culpar pelo fato de atender às nossas necessidades e a gente não pode se criticar. A gente se critica e se coloca pejorativamente em todas as situações. Para pra pensar. Se você não foi aprovado no trabalho, foi por quê? Porque eles não queriam aceitar você. Mas às vezes não tinha vaga pra ninguém, sabe? Ah, se a pessoa terminou um relacionamento é porque ela não gostava de você e você não merecia amor. Às vezes não, às vezes a pessoa queria viajar e ela até gostava, mas ela quer viver outra vida e ela tem a liberdade pra isso. Às vezes você não pode, você pega, imagina a pior hipótese na tua cabeça, catastrofiza uma certa situação e se bota mais pra baixo. E às vezes as coisas só acontecem. Você chega num cara, numa menina, num homem, numa festa, enfim, e dá um oi e quer conversar e a pessoa te diz não, às vezes ela só não quer ficar com ninguém e tudo bem. Às vezes não é você que não é, tem um sex appeals. Se todas as negativas que eu fui tomar na vida eu trazer como crítica pra mim, você não vive nunca mais. Então você tem que entender que às vezes um não é só um não. Às vezes uma situação que deu errado é só uma situação que não deu errada. Não precisa ter crítica sempre. Livre de crítica, não se critique tanto, não critique tantos outros. Crítica é uma doença muito complicada e a longo prazo vai te criando uma pessoa amargurada, pesada. Então, livre-se das críticas. E primeiro, comece pelas críticas em você mesmo. Pare de se criticar. Também não dá pra nunca se criticar e se achar o rei da cocada, porque a vibe da vida é sempre equilíbrio. Isso é pra ser equilíbrio, tipo uma gangorra. Eu tô imaginando uma gangorra aqui, eu tô fazendo assim. Então, esse é o papo de hoje. Sacou? Não se cobrem tanto por medidas que precisam ser tomadas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. E claro, tenham dado sorriso ou dois, que é a coisa mais importante de todas. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. E, como eu falei, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, a peça tá aqui. Se você for de outros estados, a gente vai mais pra frente. Mas é que precisa ir devagar, porque tem cenário. Então vamos um pouquinho de cada lugar, a gente vai subindo. Calma, vai dar tudo certo. Então é isso. Não se esqueça dos meus livros também. Tá tudo na descrição que você quiser saber sobre mim. Um beijo, curte o vídeo, inscreve no canal. Ah, faz todas as coisas que eu mereço. Ou que eu acho que eu mereço. Não vou me criticar, que eu mereço. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, fala logo, até amanhã que tem vídeo novo e até. Beijo!